Olá, o meu nome é Karina Correia, sou enfermeira em saúde do intestino, trabalho também como consultora de macrobiótica e hoje junto estas duas paixões, a enfermagem e a área alimentar de macrobiótica. Sempre fui uma criança alegre, gostava de brincar aos médicos, montava acampamentos com os meus primos. Sou também a irmã mais velha e isso traz-me alguma responsabilidade de exemplo. É isso que eu pretendo também hoje, é inspirar tanto o meu irmão como também as pessoas à minha volta. Nunca pensei muito a nível da saúde, mas lembro-me que aos 8 anos eu estava com uma gastroenterite, supostamente uma gastroenterite, e depois isso levou-me a outras complicações a nível do sangue e ainda hoje não está diagnosticado o que é que me aconteceu, mas senti um bocadinho ali o outro lado. Aos 8 anos comecei a ver o que eram os hospitais e isso trouxe-me uma visão, quase um despertar. Mas o gatilho surge mais tarde, em 2018, depois de várias vezes ter que recorrer ao hospital por dores muito fortes, a nível de estômago, a sensação de muito ar no intestino que não conseguia perceber de onde vinha, se era uma questão alimentar, se era pelo meu estilo de vida, e sempre vivi num ritmo alucinante. Eu não pensava muito sobre a questão alimentar, alimentava-me muitas vezes entre viagens, porque trabalhava muito, nem sempre teve presente a questão de ser enfermeira, queria muito ser advogada e quando termino o 12º ano, este caminho levou-me a trabalhar porque não conseguia na altura ter capacidade financeira para pagar a faculdade. Foi então que comecei a fazer voluntariado numa unidade de queimados e percebi que queria salvar o mundo, não queria defender as pessoas nesse sentido, queria então ajudá-las a recuperar a sua saúde. Inscrevi-me na faculdade de enfermagem e foi então que tudo começou. Formei-me e na altura que eu terminei o curso era muito fácil arranjar emprego. E eu tinha muitas opções para ir trabalhar e escolhi um meio hospitalar. E lá fui eu para uma cirurgia geral em que foi, sem dúvida, a melhor escola que eu podia ter escolhido para aprender, estar em contacto com várias patologias, mas o verdadeiro gatilho acontece quando vou trabalhar para uma unidade de endoscopia. No meu primeiro exame, eu consegui observar a mucosa que aparecia no ecrã. Na altura, a mucosa era assim muito escurecida, chamada a melanose cólica. E eu perguntei ao médico o que era, porque é que acontecia aquilo, porque é que eu via as outras mucosas muito cor-de-rosa e aquilo não estava a fazer sentido, queria perceber. Ele explicou-me que aquilo era derivado ao uso recorrente de laxantes. E eu quase que senti que ele estava a falar para mim. Aquela Karina que estava lá atrás, que queria muito ajudar as pessoas, o mundo, começou então a sentir necessidade de se ajudar a ela própria. Comecei a parar, a observar-me e disse, não, eu não quero isto para mim, eu tenho que mudar a minha vida já. O trabalhar em muitos sítios, não fazer a minha higiene do sono, não respeitar os meus períodos de almoço, porque eu tinha muitos trabalhos, então como comia muitas vezes entre viagens, acabava por meter qualquer coisa à boca e começava então os problemas digestivos. E esses problemas digestivos passam por refluxo, má digestão e foi aí que percebi que alguma coisa não estava bem. Fiz uma paragem e fiz um retiro na Índia em 2019. Foi a primeira vez que ouvi o nome macrobiótica. Comecei a estudar tudo o que era livros. O meu marido, na altura, ofereceu-me um cabaz com muitos produtos do celeiro e ofereceu-me um curso de macrobiótica. Fiz a culinária, não satisfeita, fui para o macro. A macro assinou-me tudo o que era o global e de que forma é que nós podíamos intervir na condição de saúde. E quando há um dia que eu saio da minha primeira aula de macrobiótica, eu sentia que aquilo era para mim. E foi então que saí quase a sentir unicórnios, a andar para um lado, para o outro. E estou a sentir isto ainda hoje que falo da minha primeira aula. Foi assim mesmo transformador.
esta minha obstipação, a prisão de ventre, é melhorada com apenas alimentação, deixei os laxantes, já não é aquele melhor amigo que anda comigo, que passou a andar comigo, é realmente uma alimentação consciente, alimentos naturais, o cereal integral, o kuzu, que mais à frente eu consegui introduzir na minha rotina, que me deram então esse bem-estar no global, não só a nível das mucosas, tanto do estômago como do intestino, mas também no seu todo, na minha energia, no meu humor, tudo começou a mudar. O intestino aparece na minha vida então por essa razão, por fragilidade, e desde que comecei a estudar e cada vez mais sinto que é assim uma paixão, porque é onde começa, é a origem da vida. O intestino é visto como o guardião da saúde, é lá onde é produzido cerca de 90% da nossa serotonina, hormona do humor e bem-estar, e quando há uma microbiota em equilíbrio, há menos tendência para ansiedade, depressão, tristeza. Muitas vezes nós adoecemos na mente e um dia podemos adoecer no corpo. E o mesmo pode acontecer ao contrário, nós adoecermos no corpo e depois adoecermos na mente. E tudo isso está relacionado não só com aquilo que comemos, uma alimentação secundária, ou então uma alimentação primária que está associado às nossas emoções. Por exemplo, se tivermos uma entrevista de um emprego, essa entrevista vai nos condicionar uma emoção, que é a questão da ansiedade. Vai-nos dar aquela cólica muito frequente quando estamos apaixonados. É aquele frio na barriga, tudo está em ligação. Nós temos dentro de nós uma comunidade de micro-organismos que compõem diversas funções. O microbioma é então o conjunto de micro-organismos que habitam no nosso intestino. Neste caso falamos sobre microbioma intestinal, mas poderíamos falar sobre o microbioma da pele, da cavidade oral. Neste caso, se falarmos sobre microbioma, falamos então de fungos, vírus. Tudo isso condiciona efeitos benéficos para o corpo. Quando há uma desbiose intestinal, significa que há um desequilíbrio dessas bactérias boas e bactérias más. Há um maior crescimento dessas bactérias más. Existe o inchaço, o desconforto intestinal, tudo o que é má digestão, sintomas que são desencadeados dessa desbiose que existe no intestino. Nós conseguimos perceber isso internamente com a escuta diária de sintomas. Se fizermos um diário para perceber se temos sintomas e se são direcionados à parte alimentar, porque pode ser por stress e tudo isso está a condicionar esses efeitos a nível intestinal, porque está ligado o eixo intestino-cérebro, e também perceber, pode-se fazer então exames que conseguem mapear o que acontece internamente ao nível do intestino, por exemplo, na questão do peso. Perfis que estão a comer, por exemplo, as mesmas quantidades de comida, mas que o seu microbioma é diferente, tem determinadas bactérias internamente, eles podem eventualmente aumentar esse peso, porque há essa desbiose ao nível do intestino. E estes são duas pessoas que estão a comer a mesma coisa, a mesma quantidade. Por isso, não é só as calorias que conta, também é preciso perceber o que é que está a acontecer internamente. Falando sobre pré-bióticos e probióticos. Pré-bióticos são as fibras, tudo o que serve de alimento aos nossos probióticos que estão cá internamente. E eu, ao consumir probióticos fermentados, também continuo a introduzir bactérias vivas que continuam a fazer o seu papel de equilíbrio no microbioma. Se eu não alimentar essas bactérias, ou seja, as bactérias boas, isto está tudo desalinhado. Funcionam quase como polícias, ou uma barreira, não é? Que não deixam entrar agentes agressores. E se essa barreira estiver impermeável, ou seja, não deixar passar esses agentes que são agressores, significa que está em equilíbrio. De forma resumida, nós devemos então consumir pré-bióticos, que são o alimento das nossas bactérias boas, os cereais integrais, a fruta. Ao nível da fruta, o que é que nós podemos consumir? Devemos consumir a fruta inteira, a casca da fruta, e consumir também os probióticos, que vão então ser as nossas bactérias que se vão alimentar desses pré-bióticos. Se nós nos alimentarmos de açúcares, processados, álcool, tudo isso vai alimentar as bactérias menos boas e então vai haver um sobrecrescimento dessas bactérias e condicionar então esse desequilíbrio do intestino.
Para termos um bom intestino, ter um bom consumo de fermentados, usar antibióticos só em casos mesmo de necessidade, consumir fibra, ou seja, todos os alimentos que sejam íntegros e uma coisa muito importante que muitas vezes nos esquecemos, que é o descanso, a reparação do sono, o estarmos em equilíbrio. Não há melhor anti-inflamatório que o dormir. E quando começamos a desconstruir isso, começamos a moldar também o seu microbioma, começa a comer melhor, começa a dormir melhor, começa a ter um melhor humor e tudo isto é cíclico. Como comprar fermentados de supermercado. Deve conter sempre no seu rótulo cultura viva, fermentação natural e também não pasteurizado. Devem consumi-lo como? Pode ser de diversas maneiras. Uma colher de sobremesa por dia, pode ser no final de cada refeição para ajudar na digestão daquele prato. Pode ser também a acompanhar, por exemplo, um paté, um pão. Isto tudo pode ser parte do vosso dia. Nós somos pessoas totalmente diferentes umas das outras. O nosso microbioma também é diferente de pessoa para pessoa, quase como se fosse uma impressão digital. Mas é importante percebermos que hábitos é que lhe estamos a dar. Se há uma higiene para o sono, também podemos ter uma higiene para o nosso intestino, ter horas para lhe dedicar. O intestino está mais ativo de manhã, por isso é importante criar essa rotina. Dedicar algum tempo, não ser tudo a correr, porque vivemos num ritmo alucinante de dar respostas a tudo, então é importante termos esse tempo para educar o nosso intestino. Utilizar o banquinho para aquela sessão de esvaziamento completo do intestino é uma das estratégias que podem ser adotadas no período da manhã e dar-lhe esse tempo. Ao longo da nossa vida, a nossa microbiota vai variando. Se for um parto por via vaginal ou se for uma cesariana, se somos amamentados ou não, tudo isso vai moldar a nossa microbiota intestinal. Ao nível do crescimento, se nós temos contacto com a natureza, se comemos açúcar, com a fase adulta, o stress condiciona muito a nossa microbiota intestinal, o nosso estilo de vida, se estamos a descansar, se não estamos a descansar, se fazemos exercício físico e depois chegamos ao fim da nossa vida, que a motilidade intestinal acaba por ser menor e aí também com o uso recorrente de outro tipo de medicamentos, antibiótico, também pode condicionar a nossa microbiota intestinal. Por isso, desde que nascemos até que um dia partimos desta terra, vamos então moldando a nossa microbiota intestinal. Na minha prática diária, aquilo que mais me motiva e inspira é perceber a bioindividualidade de cada pessoa. Perceber que cada sintoma é visto como forma única, mesmo que seja o mesmo sintoma, eu caracterizo e direciono o cuidado para aquela necessidade específica. E das coisas que tenho visto em consulta e em acompanhamento é que pequenas mudanças, na verdade, geram grandes diferenças na vida da pessoa, a questão de dormir melhor, o humor, pequenas coisas como introduzir verdes na sua alimentação. Tenho outro caso de outro senhor que veio ter comigo com muito desconforto a nível do estômago, tinha muito refluxo e começou a mudar a sua vida desde deixar de fumar, o tabaco influencia muito a parte gástrica, o stress, ele era a pessoa mais estressada que eu apanhei em consulta e com algumas estratégias, claro, é um caminho, não conseguimos mudar da noite para o dia, o mais importante é respeitar esse caminho. Claro que depois, quando conseguimos ver resultados e quando a própria pessoa sente esses benefícios, ele sabe exatamente qual é que é o seu centro e mesmo que se desvie um bocadinho do caminho, ele começa com sintomas e ele já sabe, ok, já estou a abusar um bocadinho, vou voltar outra vez ao meu centro. Eu acho que todos nós devemos estudar um bocadinho o seu próprio intestino, mais do que ler sobre saúde intestinal, é olhar para dentro, saber efetivamente o que é que acontece internamente, mas escutar o seu corpo, porque o mesmo sintoma para duas pessoas podem ter de origem diferente e não normalizar os sintomas, que é isso que eu todos os dias tento fazer com que as pessoas pensem sobre isso. É normal termos desconforto intestinal, porque é sinal que as nossas bactérias estão ali numa festa, mas ser em excesso não é bom sinal. Termos uma digestão lenta, mas porquê? Porque é que isso está a acontecer? O que é que nós andamos a comer nessa refeição? O facto de andarmos sempre cansados, que alimentos andamos a comer que está a sobrecarregar o corpo? Obstipação, prisão de ventre, as pessoas não vão à casa de banho todos os dias. E é muito importante nós observarmos internamente o que é que está a acontecer, porque a nossa saúde no todo vem muito daquilo que está a acontecer internamente, não só as fezes, a urina, o cheiro do nosso suor, o que é que está a acontecer internamente que nos vai então despertar para mudarmos aqui algumas coisas que estamos a fazer que podem estar a prejudicar o nosso corpo
no seu todo. Há uma coisa que eu gosto muito de utilizar, que é não sermos fundamentalistas, porque quanto mais nos fechamos, mais fechamos também para o mundo, e a alimentação é muito isto. Eu posso dar-me bem com um determinado estilo e com um determinado alimento, por exemplo, mas a outra pessoa, e eu sei os benefícios desse alimento, mas a outra pessoa diz, mas eu não gosto, eu sei que vai fazer bem, mas eu não consigo. E é muito importante eu respeitar o processo dessa pessoa. Por isso mais do que retirar, é que a pessoa comece a introduzir no seu dia-a-dia. Não é que a pessoa vá todos os dias para o ginásio, mas se conseguir fazer alongamentos todos os dias que acorda, não precisa ir para o ginásio, já começa a movimentar o seu corpo. A pessoa não come vegetais, mas começa a introduzir 2 a 3 vezes por semana esses vegetais. Tudo isso já vai ser o culminar de tudo para o seu bem-estar no todo.